Fala meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Gustavo Gaia. Todos os créditos ao canal do Gustavo Gaia, o link do canal dele está na descrição e comentário fixado. Você que apoia o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Também é muito importante o seu comentário, a sua opinião, que vai estar ajudando os nossos vídeos aí chegarem para mais pessoas. Então deixa aí seu bom dia, boa tarde, oi, que vai estar ajudando demais o nosso canal. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Às vezes uma pessoa se enfia numa situação tão injustificável, tão indefensável, que melhor é ficar calado. Tentar explicar só piora a situação. É nessa situação que se encontra hoje o diretor da Polícia Federal, ex-segurança do Lula, né? Coisa que o Alexandre de Moraes não deixou o Bolsonaro escolher, mas com o Lula pôde. O cara que estava tomando uísque com Vorcaro em Londres, o mesmo que se negou a ajudar a Polícia Militar de São Paulo na operação do Morro da Penha, ele se viu numa situação agora onde ele se viu obrigado a comparecer, a dar entrevistas, a ir na imprensa para tentar justificar e explicar o que foi que aconteceu. Todos nós sabemos, a Polícia Federal mentiu, tentou agir por trás das regras, tentou burlar o sistema de deportação e de imigração dos Estados Unidos para prejudicar o Ramagem, que está com processo de asilo em andamento, que é um prisioneiro, que é um perseguido político. Pois bem, ele aparece hoje no Globo News, no Estúdio I, para responder algumas perguntas. Só que ele consegue piorar a sua situação ainda mais, tá? O Otávio faz uma pergunta simples. E repare que o diretor da Polícia Federal não sabe explicar. Pela informação que eu tenho, foi a polícia de Orange. E não foi por uma questão de trânsito. Foi ele abordado na rua. O senhor me corrija se eu estiver errado. E o correto, quer dizer, o que determina o memorando entre o governo brasileiro e o governo americano é que o nosso oficial de ligação deveria se comunicar com o ICE. E quem deveria acionar a polícia de Orange era o próprio ICE, é isso? Otávio, a informação não está correta. Foi feita uma abordagem em razão de uma infração de trânsito e a partir da identificação de uma infração de trânsito, solicitada a documentação e identificado que ele estava com o visto cancelado pelo próprio ICE. É isso que é preciso esclarecer. E aí foi adotado todo o procedimento que não diz respeito à Polícia Federal. Isso diz respeito às agências norte-americanas. E assim que foi feito. Então, é por isso que eu digo, nós precisamos colocar a bola no chão, nós precisamos colocar o raciocínio em ordem para que a gente não se deixe, muitas vezes, ser induzido por comentários que não guardam nenhuma relação com os fatos que realmente aconteceram. Pois é. O Otávio vai continuar na pergunta, mas eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. A Polícia Federal soltou em nota oficial que houve uma cooperação. Aqui, ele está falando que foi uma infração de trânsito. Como que pode ter sido as duas? Ou é uma coisa ou é a outra. E a pergunta, e o Otávio deixa isso bem claro na pergunta dele. É por isso que eu estou insistindo na pergunta, para entender, porque sem a gente entender... Não, é ótimo e nos permite ajudar nesse esclarecimento. Se a gente não entender como é que foi feita a prisão, a gente não chega. Porque se foi uma infração de trânsito, foi uma prisão aleatória. Né? Ele não sabe botar a seta, prende, aí depois vai ver a documentação. Aí não é fruto de cooperação. Se for uma prisão de trânsito, isso que eu não entendo. Otávio, é óbvio que é fruto de cooperação. Como que pode ser fruto de cooperação se foi uma infração de trânsito? Vocês chegaram para a polícia local, vai passar um carro aqui com a placa tal e ele vai burlar o sinal vermelho, ou ele não vai parar no pare. Eu não estou entendendo. Que a informação que chega ao ICE, chega ao agente de trânsito, chega a quem for, ela partiu da Polícia Federal Brasileira. Qual informação? Um cara vai passar aqui e ele está com o pneu furado. Um carro vai passar aqui e vai furar o sinal vermelho? A informação toda que as agências americanas têm, se não fosse a cooperação internacional, não teriam. Então eu não estou aqui entrando, esmiuçando o detalhe, porque já chegaram, e veja, isso é risível, chegaram a dizer que o colega teria feito diligências, teria feito vigilância, que teria feito não sei o quê. Isso é um negócio de tamanha insanidade que não cabe nem a gente comentar aqui.
Por você estar falando desse jeito, eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Se o colega iria fazer isso, assim como disseram que o colega estaria enganando as agências americanas. Vejam que negócio de maluco, Otávio, com todo respeito. Né? Então, eles que têm as bases de dados, eles que cancelaram o visto desse foragido que nós estamos aqui comentando, eles é que têm todas as suas bases de dados, eles é que têm toda essa conexão. E nós, então, levaríamos um fragmento de informação para que pudesse... É um negócio... Então, qual foi a cooperação, meu amigo? Explica. Que não faz parte do protocolo da atuação da Polícia Federal no Brasil ou no exterior. Então, é sim fruto da cooperação internacional, porque se não fosse a cooperação, as agências americanas não teriam os dados que levaram esse e levaram 49... Ele acaba de falar que são as agências americanas que têm todos os dados e agora ele fala que foi uma cooperação sim, porque senão as agências americanas não teriam os dados. Outros foragidos da justiça brasileira à prisão. Então agora eu entendi. Desculpa insistir só para esclarecer. Não, ou seja, favor. Ele é preso por uma infração de trânsito. Não botou lá a seta, freou, fez alguma barbeiragem. Ele é preso por barbeiragem de trânsito. Aí, quando vão ver quem é o motorista barbeiro, aí entra a cooperação internacional. Ó, esse é um criminoso, é um foragido do Brasil. É isso, né? Correto. Mas como se eles já... Você acabou de falar que são informações que eles já têm e que vocês não deram fragmentos de informação. Eles têm no banco de dados a situação de todos os vistos, de todas as pessoas que eles encontram. Não precisa da polícia brasileira informar alguma coisa. Como que vocês podem ser... Meu Deus, você tem que subestimar muito a inteligência da pessoa. Tá mais do que claro. Vocês fizeram uma denúncia, pediram para a polícia parar o cara, alegando que aquele carro, com a placa tal, tava o motorista que estava lá ilegal. Eles pararam esse cara, fingiram uma infração de trânsito para parar, porque é isso que a polícia americana faz quando quer descobrir a identidade, fala que o pneu tá murcho, que não respeitou a regra e tal. Só que o cara foi solto porque ele está com pedido de asilo em andamento. Ficaram com cara de tacho. A Polícia Federal Brasileira, debaixo do comando do Andrei Rodrigues, virou uma vergonha. Se eu fosse policial federal, eu ia sentir vergonha do que esse cara tá fazendo com a corporação. Tava lá tomando uísque com o Daniel Vorcaro, com o Lewandowski, com a turminha do Banco Master. E a passagem dele para ir para esse evento foi paga pelo Banco Master. E ele é o delegado da Polícia Federal. É o diretor-geral da Polícia Federal. Meu Deus do céu. Como as coisas piorarem. Aí vem o PT, o Lula e esse governo e nos mostra que a gente não sabe de nada. Como vocês sabem, hoje o nome do Daniel Vorcaro virou uma espécie de produto radioativo. Ninguém quer se aproximar dele. Todo mundo sabe hoje que ele é um mafioso, um cara que vai passar o resto da vida preso e vai delatar grandes figuras de Brasília. E aí nós vamos na Flop 30. Por que eu vou falar da Flop 30 agora? Esse evento que o Lula organizou no Pará, que era para ser um evento para destacar a autoridade internacional dele, se transformou no maior fiasco de todas as COPs da história. Inclusive, a própria organização da COP deu um passo para trás e falou, não mexo com isso mais. Contrato sob suspeita de corrupção feito com uma agência, uma empresa na Espanha. Tivemos a invasão dos indígenas na COP30 que acabou assustando as delegações. A energia usada no ambiente, no evento pelo meio ambiente, era diesel nos geradores, gastando centenas, milhares de litros por dia, tanto nos geradores quanto nos cruzeiros, porque não tinha hotel para todo mundo. O preço dos hotéis foi nas alturas. O Comando Vermelho comandou uma parte ali da região onde aconteceu a COP30. Pegou fogo, gente, dentro do evento. Poucos países mandaram delegações. Teve delegação que foi assaltada, que foi embora antes da hora. Desmataram a Amazônia para fazer uma avenida para os participantes da COP30. Pegou fogo o aeroporto. Não tem como imaginar uma situação que possa ficar pior, né? Aí vem o PT. Você se lembra disso aqui? Isso aqui é o seguinte. Como não tinha... Vamos lembrar aqui, ó. Como não tinha hotel para todo mundo e o governo não preparou a estrutura e os quartos de hotéis estavam absurdamente caros, o que o Lula mandou fazer? Ele mandou contratar gigantescos cruzeiros para ficarem ali atracados perto da cidade de Belém, para que as delegações pudessem ficar nos cruzeiros.
certo? Foi um grande absurdo, porque um cruzeiro gasta centenas e centenas e centenas de litros de diesel por dia para ficar funcionando nos seus geradores. Tá aí a Janja dançando, tá ali a irmã da Marielle Franco também. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Como é que foi feita essa questão dos cruzeiros? Deixa eu voltar aqui. Que empresa fez os cruzeiros, trouxe os cruzeiros? Como é que foi intermediado? De onde saiu o dinheiro dos cruzeiros? Você vai ver agora. Presta atenção. Quem que estava envolvido na COP30? Tratou uma empresa que pertence a um sócio do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para intermediar o aluguel de cruzeiros durante a COP30. Fica aí no vídeo que eu te explico essa história. O governo Lula contratou navios de cruzeiro para hospedar delegações durante a COP30, a Conferência do Clima da ONU, que aconteceu em novembro em Belém do Pará. Segundo a Casa Civil, o aluguel custou 350 milhões de reais aos cofres públicos. Mas além do valor, outro ponto desse contrato chama atenção. O governo alugou os navios por meio de uma empresa chamada Qualitours. A contratação foi feita por meio da Embratur, Agência Brasileira de Promoção ao Turismo. E é aqui que entra a relação com Daniel Vorcaro. A Qualitours pertence ao empresário Marcelo Cohen. Ele é apontado como sócio de Vorcaro no luxuoso Hotel Botanique, localizado em Campos do Jordão. Cohen, que é do setor do turismo, admite publicamente que é dono do hotel. Já Vorcaro diz que o hotel pertence à Prime U, a mesma empresa que controla os jatinhos do banqueiro. A relação entre a Qualitours, os jatinhos que o Moraes e a esposa dele viajavam, e Vorcaro não para por aí. A empresa pertence ao grupo Bfly. Trata-se de uma holding criada por Marcelo Cohen durante a pandemia, com recursos de fundos ligados ao Banco Master. E o que dizem os envolvidos? A Embratur destacou em nota que a escolha da Qualitours para o aluguel de navios na COP30 ocorreu por meio de chamamento público. Segundo a agência, a empresa apresentou todos os documentos legais para a execução do contrato. A Embratur disse também que o Banco Master não teve nenhuma participação na contratação e que a operação financeira foi garantida pelo BTG Pactual. A agência ainda destacou que a contratação foi auditada pelo TCU, que concluiu que o modelo adotado com a Qualitours como intermediadora foi mais vantajoso do que a contratação direta dos navios. Já a Qualitours disse que o processo foi regular e compatível com as exigências técnicas do projeto. Que coisa interessante, cara. Então, os tentáculos do Vorcaro estavam até mesmo na contratação de cruzeiros durante a Flop 30. Cara, eu achava que não tinha como essa questão da COP30 ficar pior. Você se lembra disso? Tanto que foi desastrosa. O mundo saiu xingando o Brasil. O mundo veio para cá e ficou com nojo do que eles viram. Uma péssima organização. Nunca mais iam deixar as mãos do Brasil uma organização da COP30. E aí agora, além disso tudo, tem ali os tentáculos do mafioso, né? Na empresa do jatinho que levava o Moraes para lá e para cá para fazer reuniões, e a Viviane Barsi, e Dias Toffoli, até Gilmar Mendes viajou nesse avião, parece, né? Cara, que é isso? Como é que pode? Como é que a gente chegou neste buraco, cara? Meu Deus, será que tem como a gente salvar essa nação ainda? Tem. A gente não pode pensar que não tem. Tem sim. Esse ano nós vamos salvar. Eu vou terminar todo o vídeo falando isso. Apoie os candidatos a Senado do seu estado dispostos ao impeachment do Alexandre de Moraes. Faça campanha por essas pessoas. Vire um militante, vire cabo eleitoral. Os candidatos ao Senado, indicados por Bolsonaro ou da direita, apoie essas pessoas. Mas, sinceramente, divida seu tempo entre apoiar Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? O que vocês acharam do vídeo? Deixe sua opinião, deixe seu comentário, que vai estar ajudando o nosso conteúdo a engajar e chegar para mais pessoas. Lembrando que todos os créditos desse vídeo vai para o canal da Revista Oeste. Link do canal do link do canal dele está na descrição no comentário fixado. Vamos aqui para Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Dados do INSS, Mendonça encaminha 39 pedidos de revogação de prisão à PGR.
Operação sem desconto investiga desvios de até 6,3 bilhões de benefícios de aposentados e pensionistas. O Supremo Tribunal Federal, STF, encaminhou a PGR 39 solicitações de revogação de prisão de investigados por fraudes do INSS. O ministro André Mendonça despachou os pedidos nesta terça-feira, dia 21. Os investigados são alvos da Operação Sem Desconto, que investiga descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas. Todos os pedidos estavam sob análise do gabinete do ministro, foram remetidos à PGR, comandada pelo Procurador-Geral Paulo Gonetti, que terá responsabilidade de emitir parecer para cada uma dessas solicitações. O primeiro delator é 400 milhões. O primeiro delator no caso de fraude do empresário Maurício Camisotti, em abril, ele ofereceu devolver cerca de 400 milhões no acordo de colaboração premiada firmado com a Polícia Federal. O valor foi apresentado ao ministro André Mendonça, que em análise preliminar aceitou os termos. Os recursos deverão ser destinados ao erário aposentados pesados pelos descontos indevidos. A expectativa é que o Procurador-Geral da República responda sobre a resposta por volta dessa quarta-feira, dia 22. Os pedidos de dezembro de 2025, o ministro havia recebido pedidos de ao menos 14 dos alvos da operação sem desconto. A maioria das solicitações aguardava análise desde que chegou ao gabinete. Mendonça havia optado por não tirar recesso judicial do fim do ano, justamente para evitar que as prisões decretadas por fossem revistas ou retidas pelo ministro de plantão. Dimensão do esquema. A investigação aponta que aposentados e pensionistas tiveram mensalidades descontadas e seus benefícios sem autorização por meio de associações que alegavam oferecer serviços sem estrutura real. O desvio ocorrido entre 2019 e 2024 pode chegar de 6,3 bilhões. A CGU identificou que 97% dos entrevistados em uma amostra de 1.273 beneficiários não autorizaram os descontos muito realizados com falsificações de assinaturas. Os principais alvos presos. Entre os alvos da operação sem desconto estão os lobistas Antônio Carlos Camilo Antunes, careca do INSS, e o ex-presidente do Instituto Alessandro Antônio Estamos preso preventivamente por autorização de Mendonça em novembro de 2025. Em dezembro, uma nova fase de operação resultou na prisão do secretário executivo do Ministério da Previdência, Adrolado Cunhado Portal Mendonça, como relator. Mendonça assumiu o relator das investigações criminais após sorteio de substituir Dias Toffoli e restituição. Ocorreu o pleito da PR, foi o escolhido da presidência do STF, Luiz Roberto Barroso. Caso concentrar hoje os três principais focos das investigações sobre o relatório do mesmo ministro, as fraudes do INSS, o Banco Master e os processos relacionados ao 8 de janeiro.